Bom, gente, setembro se caracteriza por um fato absolutamente relevante e importante e da maior seriedade. Em setembro, nós temos o Setembro Amarelo, que trata uma campanha que trata exatamente da prevenção a um caso seríssimo que é o suicídio. Trata da prevenção a isso. Nós temos hoje o prazer de receber a psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental, a Raíssa Eras. E Raíssa, eu dou o meu bom dia a você e vamos começar exatamente pela campanha, pelo mês de setembro. Importantíssimo existir uma campanha de âmbito nacional que venha a esclarecer esse assunto que é tão delicado por esbarrar em cultura, em religião e principalmente em muitos tabus e ditos aí. Importante, você não acha, existir essa campanha para que haja a possibilidade das pessoas poderem discutir e conhecer isso aí em termos mais profissionais e aí sim poder ajudar de uma forma efetiva. Seja muito bem-vinda. É por aí mesmo? Bom dia a Bom todos. dia. Muito obrigada pelo convite. E sim, eu acredito que todas as campanhas que são promovidas aí ao longo do ano, em especial hoje a gente vai falar, né, do Setembro Amarelo, elas são possibilidades da gente conversar um pouco sobre saúde mental e aprofundar em alguns temas que são relevantes para todos nós e para a nossa sociedade, né? O Setembro Amarelo em especial vem aí para levantar a importância da prevenção sobre o suicídio, do suicídio, né? E falar um pouco sobre saúde mental e os transtornos mentais, principalmente aí alguns talvez mais conhecidos e que estão aí entre as primeiras causas de suicídio no nosso país, como a depressão, transtorno bipolar, por exemplo, e uso e abuso de substâncias psicoativas. Perfeito. Raíssa, um estudo interessante da Unicamp revelou que cerca de 17% dos brasileiros já pensaram em algum momento da vida em cometer suicídio e cerca de 5% já chegaram, inclusive, a planejar o suicídio. Mas essas pessoas estão fazendo isso literalmente porque estão doentes. A gente sabe que a depressão e outras doenças, na verdade, são doenças que muitas vezes a sociedade trata como frescura ou como, em alguns casos, falta de religiosidade. Como é que esse Setembro Amarelo é importante para a gente dar o start nessa população aqui de 17% que está sofrendo de depressão e não sabe? Então, quais são os diagnósticos iniciais para a pessoa se conscientizar que ela está sofrendo de depressão? Eu acho que durante muito tempo a gente viu a saúde mental como frescura realmente, né? A gente vem de um passado muito recente da saúde mental vista como pejorativo, né? Eu acho que agora, de alguns anos para cá, a gente está tendo a possibilidade de rever esse conceito um pouco e tirar um pouco o olhar manicomial da saúde mental e ver ela como uma doença e como uma parte da nossa saúde, assim como a gente vai ao nutricionista para se alimentar melhor e outras especialidades médicas quando a gente não está bem, né? Eu entendo que esses 17% que afirmam que já passaram ou estão passando por momentos, né, de terem pensado sobre suicídio, são pessoas, às vezes, que não estão bem de saúde emocional, estão apresentando, às vezes, alguns sintomas depressivos, mas muitas vezes não tem um incentivo ou um apoio dentro de casa também para conseguir falar sobre o assunto. Então, acho que as pessoas ficam desencorajadas, achando que saúde mental é bobagem, é falta não só da questão da religiosidade, mas também uma fraqueza pessoal. E acho que a gente precisa tirar um pouco isso e entender que existe uma parte que é orgânica, que é química do nosso organismo e que não está relacionada à nossa falta de vontade. Ô, Raíssa, deixa eu até para a gente desmistificar um pouco e dar uma quebrada um pouco no nosso papo, deixar ele um pouco mais leve. Creio eu, você muito melhor do que eu, claro, para falar sobre isso daí. Saúde mental é um tabu aqui no Brasil, porque saúde mental é igual a loucura. Você está tratando a sua saúde mental, eu não sou louco,
A pessoa já fala isso daí. Então é uma ignorância por uma parte que acaba gerando uma situação em que deriva para uma série de coisas, inclusive para o próprio suicídio. Então a saúde mental, claro, ela está ligada à saúde orgânica, à saúde bucal, à saúde de tudo, mas ela tem que ser tratada com a delicadeza e, claro, também por profissionais. Depressões e tudo mais acabam acontecendo, primeiro, creio, em muitos dos sentidos, por falta de conhecimento, para não dizer ignorância, no qual eu me incluo, não estou me excluindo não, mas culturalmente, socialmente, às vezes até religiosamente, se tem um certo tabu em falar em ignorância, em saúde mental, o que acaba, não sei o que você acha, agravando uma série de quadros que podem até levar a uma condição de se pensar ou mesmo do suicídio. É por aí mesmo? É, por aí. Hoje a gente sabe, até posso dizer através da minha experiência profissional, mas também através de alguns estudos, que muitos pacientes, por exemplo, com depressão ou transtorno afetivo bipolar, demoram até 10 anos para receber um diagnóstico correto em relação ao transtorno. Parte dessa demora não é só devido, às vezes, à dificuldade de conseguir levantar os sintomas de maneira adequada para fechar um diagnóstico. Parte dessa demora é pelo fato das pessoas resistirem ainda muito em buscarem acompanhamento e tratamento psicológico e psiquiátrico. Eu entendo assim, se a gente está com dor de dente, a gente vai ao dentista. Se a gente não está se sentindo bem emocionalmente, a gente vai ao psicólogo e ao psiquiatra. É o que eu falei anteriormente, a gente vem de uma cultura aqui muito próxima ainda, muito recente, daquele holocausto brasileiro, né? Acho que, por exemplo, a gente pode usar o filme aí, Bicho de Sete Cabeças, que é um filme nacional, inclusive, para ilustrar um pouco dessa realidade que eu estou falando, em que o hospital psiquiátrico, antigamente chamado de manicômio, era um depósito de pessoas. Eu acho que a gente carrega um pouco isso até hoje. Quando a gente fala de doença mental e de saúde mental, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é essa memória, né, de loucura, de doença mental como sendo uma exclusão, né, a parte da sociedade. E não, todos nós temos aí alguma questão emocional. Se a gente não apresenta um sintoma que nos caracteriza, talvez dentro de um diagnóstico, necessitando, por exemplo, o psiquiatra tomar uma medicação, a gente tem as nossas questões emocionais que precisam ser levantadas e levadas, por exemplo, para terapia. Dentro, né, da questão de doenças mesmo, da questão mental, é importante que a partir do momento que a gente comece a identificar que a gente não está bem, a gente procure ajuda, para que isso não se agrave e não cronifique. Porque existem algumas doenças que depois de muitos anos convivendo com elas sem um tratamento adequado, deixar de tê-la acaba sendo muito difícil, né? E às vezes a pessoa precisa fazer um acompanhamento para o resto da vida, sendo que se procurasse no começo, a chance de um prognóstico positivo seria muito mais fácil. Perfeito. E Raíssa, como é que é essa entrada inicial no tratamento, né? A gente sempre brinca, por exemplo, do caso dos dentistas, profissionais aí da odontologia, que muita gente tem medo do dentista porque fala que o consultório ali é um pouco pesado, já ouve o som da maquininha fazendo aquele barulho, o pessoal já fica com medo. Muitas pessoas também têm medo dessa primeira entrada a um psicólogo, a um psiquiatra. Como é que vocês fazem esse tratamento, agora falando especificamente do seu caso? Esse atendimento tenta ser mais humanizado, porque a gente sabe que quando a pessoa, como você já falou, muitas vezes procura o psicólogo, o psiquiatra, é porque ela não está aguentando mais o que deveria ser, na verdade, um check-up, como a gente faz com outras áreas da saúde. Mas para quem está assistindo a gente agora, está entendendo o recado, como é que é esse atendimento inicial? A pessoa precisa ter medo, não precisa? Não precisa ter medo nenhum, né? Terapia não tem contraindicação, né? Na verdade, a gente deixa muito para procurar terapia quando realmente a gente está no limite. Então, a gente já vai muito sensibilizado para o consultório, né? Os pacientes já vão muito sensibilizados para o consultório. Mas primeiro que nem precisava ser assim. Terapia também é a busca pelo autoconhecimento. E a gente não precisa estar sentindo nada em especial, ou seja, não precisa ter nenhuma queixa específica para procurar atendimento. Uma vez não estando bem e decidindo procurar a terapia, vai ser uma conversa.
O paciente chega ao consultório, a gente tenta entender o que está acontecendo, o que está trazendo aquela pessoa até ali, e através da técnica, né, de técnicas, da ciência e de trabalhos e desenvolvidos através, né, da psicologia, aí, a gente vai orientando, conversando e direcionando a pessoa para uma melhor qualidade de vida e a saúde mental novamente, né? O que diferencia a terapia de uma conversa com os amigos é realmente a questão do uso de técnicas para isso ser feito. Então, assim, conversar com os amigos é muito legal, a vida social e familiar é muito importante e tem sim o seu valor, é importante a gente não esquecer disso, mas o acompanhamento psicológico, ele vem de um olhar realmente direcionado para o aprendizado do paciente na resolução de problemas. Então, a ideia da psicoterapia é fazer com que o paciente aprenda a resolver as suas próprias questões, aprenda a lidar com os próprios problemas e faça isso de maneira continuada. Então, através dos problemas que ele traz no momento presente, aprenda a se desenvolver e a resolver os problemas que ainda vão surgir na vida dele. Raíssa, olha, realmente é muito interessante. Infelizmente, o nosso tempo é limitado aqui. Eu gostaria de enfatizar para a gente encerrar esse bate-papo aqui. Espero que você possa voltar mais vezes com a gente. Mas focando no Setembro Amarelo, eu gostaria de levantar aí e gostaria que você citasse alguma coisa da responsabilidade de todos nós na atenção aos sinais. Seja com a gente mesmo, seja com aqueles próximos, muito próximos, que às vezes estão pedindo socorro e a gente não está entendendo. Mais uma vez, ressaltando a importância de se procurar um profissional da área, e gostaria que você rapidamente, para a gente encerrar com o assunto de Setembro Amarelo, ressaltasse aí se é realmente procedente isso daí, estarmos atentos aos sinais que são dados para a gente e estarmos atentos ao próximo aí, a quem está próximo a gente, que às vezes está pedindo ajuda e a gente também embasado em algumas, talvez, ignorâncias e crendices, não percebemos. Talvez seja esse o grande fator de muita ajuda de uma campanha como o Setembro Amarelo. É por aí mesmo, para a gente encerrar? Com certeza. Eu acho que, primeiro, o recado é para quem sofre, né? Não tenha medo de procurar ajuda profissional e dos seus familiares também, para que talvez eles ajudem a encurtar esse caminho. Se o sofrimento ele é urgente, existe o 188, que é o CVV, que é um número 24 horas com pessoas disponíveis para atender, e é voltado para o atendimento das pessoas que estão pensando em suicídio. Em relação aos familiares e às pessoas próximas de alguém que não está bem, não ignorem o sofrimento do outro. A gente não está na pele da outra pessoa para saber o quanto que aquilo está doendo ou não. Então, entenda que, às vezes, o que não dói para você, dói muito no outro. E talvez aquela pessoa esteja realmente precisando de ajuda. Uma conversa amiga, um acolhimento do sentimento e até, às vezes, um auxílio a procurar ajuda para quem está sofrendo são fundamentais para quem, às vezes, não está em condições de procurar por esse atendimento sozinho. Não tem dúvida, está aí o Setembro Amarelo. Nós agradecemos muito a psicóloga especialista em terapia cognitiva, Raíssa Eras, que veio aqui, se dispôs a vir conversar com a gente. E fica aqui a todos vocês que nos acompanharam nessa entrevista a extrema responsabilidade de cada um e todos em perceber. A Raíssa disse muito bem, às vezes o que não é sofrimento para você é todo o sofrimento do mundo para uma outra pessoa. Antes de julgar o que é sofrimento para você, lembre que cada cabeça uma sentença e que a procura de ajuda deve passar por um profissional credenciado. Raíssa, nós agradecemos muito a sua presença e, como eu já disse, espero que em outras oportunidades a gente possa conversar sobre outros assuntos também. Muito obrigado e um ótimo dia a você. Eu que agradeço. Um bom dia.